Senhor nunca tem nos desamparado, Senhor. O Senhor continua cuidando da tua igreja. O Senhor continua cuidando dos teus filhos, ó Pai. Ó meu Deus, nós cheguemos até aqui, Senhor, foi porque a tua graça nos alcançou. Sim. O amor que o Senhor teve por cada um de nós, Pai. Aleluia. Fez com que o Senhor entregasse seu único filho, Senhor. Graças a Deus. Ali naquele madeiro, no Calvário, para redimir os outros que viriam, Senhor. O sangue derramado, Senhor, trouxe de volta para casa os filhos que estavam perdidos. O Senhor os resgatou e por isso nós agradecemos a Deus. Deus, quebranta cada dia mais os nossos corações. Aleluia. Fale cada dia mais a cada coração, Pai. Cada dia que se passa, glória a Deus, nós possamos ser mais consagrados a Ti, Senhor. Aleluia. Nossas casas, nossas vidas, graças a Deus, possa ser mais dedicado ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus Aleluia. Continue nos abençoando e nos amém. Como diz o pastor Joaquim, a força do Senhor, como é que ele fala mesmo? O Senhor é a nossa força. É isso. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos ler a escritura que está em São Lucas, capítulo 15, verso 11 até o 24. São Lucas, a parábola do filho pródigo. São Lucas. Diz assim, no verso 11, começando. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, Jesus falando, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão,
e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilhos, e respondendo-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alpargas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Incline sua cabeça. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos use para o teu serviço. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiel companheiro.
condição de nenhum. Todos nós estávamos, e muitos ainda estão, nessa condição que nós acabamos de ler, na condição do filho pródigo. Todos. Não existe uma pessoa que não passou por essa situação, ou muitos estão ainda vivendo nesta situação, a situação do filho pródigo. Ele gastou tudo que tinha, tudo aquilo que o pai lhe deu. Ele pediu para que fosse dividido. Ele queria parte dele, para tentar a vida na cidade. Quando que ele tinha tudo ali, e ele foi e passou aquela grande necessidade, ao ponto de ele desejar comer comida de porcos, porque ele estava ali e houve uma grande fome naquela terra ali. Aquela terra passou por uma grande necessidade, uma carência, e ele, todo o tesouro que o pai dele tinha dado para ele, ele desperdiçou. Ele pôs fora, ali, a Bíblia diz aqui, desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente, gastando aquilo que era para ele ter preservado, para que na hora que precisasse ter. Mas ele não fez isso, porque nessas horas aparece amigo de tudo quanto é lado. É uma hora que os amigos aparecem, quando você está bem. E quando houve uma necessidade naquela cidade, houve fome naquela cidade, e ele não tinha mais aquilo que o pai tinha, que dava para ele, ele não tinha mais. E ele chegou a um ponto de procurar um serviço. E ele achou um serviço de cuidar de porcos. E ele olhou ali para aqueles porcos ali, comendo aquelas comidas ali, e ele desejou. No verso 16 vocês podem ver que ele diz assim, ó: e desejava encher o seu estômago, é porque estava vazio. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, ninguém lhe ajudava com nada. Imagina um homem, uma mulher precisando de ajuda, precisando se alimentar com fome, com sede, e você não encontrar ninguém para te estender a mão e te ajudar. Assim estava esse rapaz, mas ele teve uma vitória. Ele teve uma grande vitória. Foi que ele se lembrou que ele tinha um pai. Ele se lembrou que ele tinha um pai. Ele reconheceu o erro que ele tinha cometido. Ele reconheceu que ele nunca deveria ter saído da presença do pai dele, mas ele, passando aquela necessidade, aquela fome, ele veio na mente dele. Deus, de alguma maneira, conseguiu ouvir o coração dele. Deus, de alguma maneira, viu o estado que ele estava, e Deus pôde responder. Amém. Irmão, Deus pôde responder, porque houve um clamor, houve uma necessidade, houve um reconhecimento deste filho. E no verso 17 ele diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância? Ele lá padecendo, desejando comer as bolotas dos porcos, desejando comer a comida dos porcos, e ele se lembrou: quantos dos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão?
e eu aqui perecendo de fome. Essa foi uma vitória que ele teve. Foi de reconhecer isto, que ele tinha um pai. A segunda vitória que ele teve, o filho pródigo, a segunda vitória que ele teve, foi ele tomar uma atitude em relação à situação que ele estava vivendo. Irmãos, muitos de nós vivemos situações difíceis. Muitas vezes não quer dizer que seja financeira, às vezes pode ser a saúde, às vezes pode ser familiar, às vezes pode ser qualquer coisa. Mas nós temos que nos lembrar que nós temos um pai. Amém, Jesus. Nós temos um pai. Graças a Deus. E a segunda vitória dele foi no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Que coisa profunda isso, irmão. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ah, meu Deus. Quantas vezes nós estamos nessa situação, irmão. Isso não tem um crente da mensagem, não tem uma pessoa que crê na mensagem de Elias que já não passou por isso daqui. É verdade. Quantas vezes você pensou: Senhor, eu já nem sou mais digno de ser teu filho, Pai. Eu não sou mais digno nem de ir na igreja. Eu pequei contra ti. Mas tem uma coisa, irmãos. Nós não temos um pai carrasco. Eu gosto dessa expressão que o irmão Brana usa. Sabe por que ele teve coragem de retornar ao pai? Você sabe por que o filho pródigo teve coragem de retornar ao pai? Porque ele conhecia a natureza do seu pai. Ele conhecia a natureza do seu pai. Ele sabia que quando ele retornasse, o pai dividiu a fazenda, deu a parte dele, e ele foi lá, gastou tudo com as orgias, botou todo o dinheiro que ele tinha fora, e ele ficou naquela condição. Mas ele disse assim: meu Deus, agora eu estou aqui, os jornaleiros do meu pai, os funcionários do meu pai, vivem melhor, estão numa situação melhor do que eu estou. Mas tem uma coisa, resta-me ainda uma esperança. Resta-me uma esperança. Eu conheço a natureza do meu pai. Eu conheço o coração que meu pai tem. Eu sei como que ele é. Vou me levantar e irei de encontro com ele. Irmãos, isso não é o que nós vivemos dia a dia. Quantas coisas nós fizemos errado. Irmão Brana diz: nós pecamos mais de 10.000 vezes por dia. Quantas vezes você está em casa, você está no trabalho, você faz coisas, você diz: meu Deus, eu não queria ter feito isso. Senhor, não sou nem digna de entrar naquele tabernáculo, de tomar da ceia. Mas você algo fala no teu coração assim: mas eu vou me levantar dessa situação e irei ter com meu pai, porque eu sei a natureza que ele tem. Eu conheço o coração do meu pai. Quando ele retornou para o seu pai, eu posso imaginar aquele filho pensando assim, retornando: meu Deus, o que vai ser? Como que eu vou... O que eu vou falar para o pai agora? Quando ele chegou lá na presença do pai, ele disse assim, ó. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a humildade. Olha o reconhecimento. Você sabe por que o ladrão da direita foi salvo? Reconhecimento. Ele reconheceu. Ele disse assim, ó: eu e você
merecemos estar nessa situação. Mas este justo aqui nada fez. Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo. Ele, quando voltou, ele viu o pai dele, ele já foi logo dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Ah, mas aquele pai ia fazer aquele filho um jornaleiro? Nunca! Ele sempre foi filho. Eu tenho certeza que aquele pai nunca deixou de pensar no seu filho. Verdade. Eu tenho certeza que aquele pai nunca deixou de dobrar o seu joelho e orar por aquele filho, dizendo: Senhor, proteja meu filho, livra da morte prematura, livra do mal. Quando ele viu, a reação foi totalmente diferente. Aí é que nós vimos aqui. E eles mandaram lá, o pai disse assim, ó, e o pai disse aos seus servos: trazei depressa, depressa. Oh meu Deus, trazei depressa o melhor vestido e vestilho. Veste ele com o melhor vestido e põe-lhe um anel na sua mão. Imagina, irmão, imagina o seu filho retornando. Imagina o que nós não faríamos. Um filho retornando para o lar, o pai jamais ia jogar na cara dele: você sabe de uma coisa, eu te dei a tua parte, agora te vira. Ele jamais fazeria isso. Trazei depressa o melhor vestido e veste esse menino. Põe um anel na sua mão, no seu dedo, e põe uma alparga nos pés. E vamos matar o melhor no vinho. O melhor, porque o meu coração está alegre. O pai correu ao encontro do filho. Em vez de chegar, quando o pai correu ao encontro, vendo aquele filho retornando, o pai olhou de longe e disse: meu Deus, olha lá quem é que está vindo. Quem é que está retornando? Olha lá, vem, olhe comigo, quem é que está retornando? Meu filho. Ah, que alegria esse pai deve ter sentido. Você quer ver o que o irmão Brana fala aqui, na mensagem nas eras da igreja 129? Você sempre foi uma ovelha. Irmãos, você sempre foi um filho de Deus. Sempre. Não interessa a situação, não interessa a condição que você já esteve, que você está. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro, na página 129. Você nunca foi um porco ou um cachorro. Não. Um cachorro transformado numa ovelha, isto é impossível. Porque cada espécie de vida produz a mesma espécie. E não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus, então fomos expressos na carne, e tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra. Amém. Tinha que chegar esse dia, como chegou para o filho pródigo. Estava lá perdido, comendo as bolotas de porcos, mas um dia essa voz chegou no seu ouvido e disse: rapaz, tu tá aqui comendo bolota de porco, mas tu tem um pai, rapaz. Levanta-te, anda, vai em direção ao teu pai. Teu pai tem um coração bom. E ao ouvir essa voz tomando consciência, nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos os filhos de Deus, ouvimos sua voz claramente, como fez o filho pródigo. Como fez o filho pródigo. Quanto de nós estávamos lá no mundo? Se nós pudéssemos dar uma olhadinha para trás, voltar a fita um pouco,
Quantos de nós estávamos lá no mundo, vivendo como filho pródigo, mas um dia nós ouvimos uma voz. Um dia nós ouvimos uma voz celestial. Ouvimos uma voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando a Ti. Oh meu Deus, a melhor coisa que existe é um filho retornar a Deus, retornar aos caminhos de Deus. Agora você quer ver uma coisa? O irmão Brana fala aqui na página 130, um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. Um filho de Deus. E às vezes nós ficamos assim, mas por que aquela pessoa não muda? Por que aquela pessoa não aceita? Parece que quanto mais fala, pior fica. Mas um filho de Deus pode levar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, que muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha, que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. A águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, e um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de uma águia e colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos da galinha eclodiram, e os pintainhos entendiam-se bem com a sua mãe galinha, mas aquela aguiazinha não podia compreender o cacarejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco. Uma águia ali no meio de todas aquelas pintainhos e a galinha falando com seus pintinhos e cacarejando, e os pintinhos correspondiam, mas a águia ela não conseguia compreender por que ela estava naquela situação. Por que eu estou nessa condição? Tem alguma coisa que eu não consigo entender, mas eu não nasci para estar vivendo nesta condição. Irmãos, é isso que falta para nós. Nós temos que entender que nós não nascemos para estar nos alimentando num monte de esterco. E ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima nos ares, a águia mãe que tinha posto o ovo, avistou aquela aguiazinha lá no chão. A mãe que colocou aquele ovo avistou aquela aguiazinha lá no chão. E ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir voando e encontrá-la. E ela nunca tinha ouvido um grito de uma águia antes, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou. E ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Agora eu pergunto uma coisa aqui, irmãos. Quando nós ouvimos o grito na Rádio Universo, 1970, 1971, sai dela, povo meu. Talvez nós não compreendíamos nada. Quando nós ouvimos essa mensagem explodir no Brasil, talvez nós não entendíamos nada. E aí, como o irmão ali ouvia no rádio ali aquela voz, talvez não entendia nada, mas tinha uma coisa, algo nele desejou ir em direção. Quando o Senhor viu a primeira vez, algo te fez desejar ir em direção. Nós desejamos ir em direção a esta mensagem. Mas ela estava com medo de tentar. Satanás do inferno, que põe medo nas pessoas. Novamente aquela mãe gritou para ela
levantar-se no vento e segui-lo. E ela gritou em resposta que estava com medo. Quantas coisas nós deixamos de ser felizes, deixamos de ter sucesso por causa do medo. Uma vez mais ela bradou gritando que ela tentasse, batendo suas asas, e ela arrochou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se aos céus azuis. E veja você que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo ela agiu como uma galinha. Por um pouco de tempo nós podemos estar sofrendo. Por um pouco de tempo nós podemos estar numa situação. Mas isso muda, irmão. Porque nós temos um Deus que peleja por nós. Você acha que nós vamos ficar a vida toda nessa tristeza? Você acha que nós vamos ficar a vida toda nessa angústia? Um dia Deus nos tirará dessa aflição. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Amém. O sol da justiça irá brilhar para nós. Quantos dias, quantas noites o filho pródigo chorou de tristeza de ter gastado aquilo que o pai lhe tinha dado. Mas um dia a alegria retornou ao seu coração e ele pôde ouvir a voz de Deus dizendo: filho, retorna para a casa do teu pai. Oh, assim é conosco, irmãos. Assim é conosco. E ela gritou em resposta que estava com medo. E uma vez mais gritando que ela tentasse, batendo as suas asas, arrochou-se aos ares. Respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se os céus azuis. Veja você que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Eu duvido, eu faço um desafio, que um filho de Deus, se ele está numa condição de apóstata, que ele esteja satisfeito. Não, ela não podia estar satisfeita com a vida que ela estava vivendo. Porém, quando ela ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta que ele também dará conta de quem ele é, e correrá para o grande profeta águia, e estará com ele para sempre assentado em lugares celestiais em Jesus Cristo. Amém. Um filho de Deus é a mesma coisa. Agora, na mensagem Amnésia Espiritual, irmão, o irmão Branham diz assim, ó, muito tremendo, irmãos. Tinha um grupo de soldados franceses, eles foram para a batalha, eles foram enfrentar a guerra, foram para o campo de batalha. E lá eles tiveram suas batalhas, perderam muitos companheiros, muitos ficaram mortos no campo de batalha. E o profeta aqui explica para nós resumir, que esses homens, eles são atingidos por uma amnésia espiritual, amnésia na mente, espiritual não, amnésia na mente. Eles perdem a sua mente, porque eu imagino, e todos nós podemos imaginar, que a pior coisa que pode existir, irmão, é você estar num campo de batalha. Imagina tiro para tudo quanto é lado, míssil, bomba e granada, e de repente seu companheiro ali é atingido por uma granada, vira em pedaço na sua frente. O companheiro que você dividiu o pão, que você dividiu a água, ali um pouco ele está estraçalhado. Imagina como que não fica a mente de uma pessoa. E o irmão Branham fala aqui na mensagem Amnésia Espiritual, parágrafo 74, que esses homens que vieram da guerra, os soldados franceses, esses que perderam a sua mente, eles não reconheciam mais os seus familiares,
porque eles estavam chocados com a guerra. Eles não sabiam mais quem era quem, não sabiam se tinha família, se tinha esposa, se tinha filho, eles não sabiam, eles estavam fora de si. Então o que acontecia? No parágrafo 74, eles tinham um punhado de soldados no exército e eles tiveram esta amnésia, e foi através de um choque na batalha. Irmãos, isso aqui é profundo. Eles obtiveram essa amnésia através de um choque na batalha. Você sabia, irmã? A irmã ali vai entender muito melhor disso daqui que nós. A depressão sempre pode saber. A depressão, ela sempre tem uma causa que você não consegue superar. Não é assim, irmã Renata? Sempre as pessoas, ou é um trauma, é uma pessoa que perdeu, ou um filho que perdeu, ou um casamento. Nós temos lá um caso ali que o marido deixou da mulher, a mulher perdeu a mente. Ela não reconhece mais nada, não reconhece mais filho, não reconhece. Sempre tem alguma coisa que acontece, um choque que acontece, e a pessoa entra numa depressão profunda. Ninguém entra em depressão por nada. Eu estaria a pessoa, estamos tratando uma pessoa com uma depressão profunda, mas o que os médicos fazem? Eles tentam encontrar a causa que fez aquela pessoa entrar naquela depressão, para poder tratar aquela pessoa. Então, quantas pessoas que entram num choque, e se tem um povo, o exército de Deus somos nós, todo dia nós estamos entrando em choque. Todo dia o natural confronta com o espiritual. E esses homens tiveram um choque na batalha e perderam suas mentes. Todos eles perderam sua mente. Os que sobreviveram ali, esse grupo de soldados que sobreviveram, eles estavam como crianças. Não sabiam se tinha família, não sabiam de nada. E eles tinham um programa. Olha só o programa que eles tinham. Eles chamavam e deixavam as pessoas que tinham perdido seus amados chamarem e ver se eles respondiam, se eles podiam identificar aqueles rapazes. Vocês entendem? Eles pegavam aqueles rapazes ali no vagão, aquele grupo de soldados no vagão, paravam ali. Por exemplo, soldados aqui, quartel de Lages, eles paravam aqui e todos os familiares iam lá para ver se os seus filhos, se os seus entes queridos estavam lá. Aí aquelas pessoas chegavam lá e gritavam: Marcos, Mauro, Fernando, Marcelo, Pedro, Tiago, aquela família, os seus pais desesperados, para ver se seus filhos estavam vivos. E aqueles rapazes andando para um lado e para o outro, muitas vezes seu pai estava chamando, sua mãe estava chamando, mas eles andavam para um lado e para o outro porque eles não tinham mais a memória. Eles tinham tido um choque tão grande no campo de batalha, que eles se esqueceram que tinham uma família. E esse era o programa. Era a última chance que eles tinham. Vamos fazer uma parada. E lá vai estar aquele grupo de pessoas. Imagina nós, irmão, mandando nossos filhos para a guerra. De repente eles se encostam aqui, nós gritando: oh, Wagner, Wagner, será que ele está vivo? Wagner, Wagner. E o rapaz ali para um lado e para o outro sem reconhecer. Se esqueceu que tem uma família. Se esqueceu que tem uma mãe, se esqueceu que tem um pai. E eles faziam esse programa e chamavam esses rapazes para ver se podiam identificar. Não havia esperança para eles. Se eles não ouvissem, se eles não se identificassem aquela voz, não tinha mais esperança. Colocavam todos eles no vagão de novo, e vocês sabem para onde que eles enviavam esses rapazes? Tudo rumo ao sanatório, e de lá não saiu mais. Talvez um ou dois ali captava isso. Talvez um ou dois ali, quando chamava Marcos, ele, opa, eu conheço
reconheço essa voz, é meu pai, e ia em direção. Então se ele reconhecesse aquela voz, então ele ia em direção à família, e a família resgatava ele de volta, e aí estava salvo o rapaz. Talvez 1 ou 2 captava isso. Então eles levaram o restante deles, e eles iam colocar em um sanatório, onde eles teriam que ficar ali pelo resto da vida. Imagina, irmão, nós poderíamos encaixar isso com o espiritual, se nós não ouvir esse chamado aqui, ó, este chamado, filha minha, filho meu. Se nós não reconhecer, nós vamos ir para um lugar aonde há pranto e ranger de dente. A Bíblia disse isso. E eles estavam ali subindo ao lado da colina, e o trem levando, e eles pararam em uma estação e deixaram os rapazes descer e esticarem as pernas. Todos os rapazes ali desceram e esticaram as pernas. E os guardas subiram em uma colina para vigiá-los, porque com amnésia, ora, eles tinham que vigiá-los, porque eles estavam sem a mente. Eles podiam cair em qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e os guardas vigiando. Então eles observaram um jovem sujeito. Eles observavam, ficaram olhando aquele jovem ali. Ele saiu e começou a olhar ao redor, para o tanque de água, e olhou ao redor de toda a colina. Aquele rapaz agiu com um comportamento diferente. Eles pararam o trem e ele começou a olhar, olhou aquele tanque de água, olhou ao redor daquela colina, e ele esfregou sua face, passou a mão na face, estudou, e ele olhou novamente, e ele viu aquele tanque de água, e ele olhou ao redor de toda a estação, e ele começou a andar. Ele olhou tudo aquilo ali, aquele tanque, aquela colina, e alguma coisa começou a mover na sua mente. Alguma coisa começou a mover, e ele começou a andar. Em vez do guarda pará-lo, ele o seguiu. Em vez do guarda, só aquele rapaz ali, o que aquele rapaz está fazendo? Está olhando para lá, olha para a colina e está andando, o guarda ficou ali, vou seguir esse rapaz para ver o que ele vai fazer. Ele subiu até a colina, desceu por uma estrada, virou à direita e subiu em uma outra pequena colina e chegou em uma pequena cabana de madeira. E ele olhou, olha como que Deus vai trabalhando. Saindo pelo alpendre, um velho homem com uma bengala na mão, em sua mão saiu, colocou seus braços ao redor dele e disse: meu filho, eu sabia que você retornaria. Aleluia. Oh meu Deus, meu filho, eu sabia. O que foi aquilo ali? Não tinha mais esperança, irmão, para ele já estava no vagão, indo para o sanatório, onde seria o fim dele. Essas coisas tem que mexer com as nossas almas. Não tinha mais esperança, ele já tinha passado pela cidade. Ninguém reconheceu aquele rapaz. Ele não reconheceu o grito de ninguém. Então colocaram ele no vagão novamente para ir direto para o sanatório. Mas a graça de Deus alcançou ele. Aleluia. E ele saindo pelo alpendre, um velho homem com uma bengala em sua mão, colocou seus braços ao redor e disse: meu filho, eu sabia que você retornaria, e eles me disseram que você estava morto, meu filho. Eles disseram para mim que você estava morto,
mas eu sabia que você retornaria. Aleluia. Eu ando muito emotivo, irmão. Mas o ladrão lá da direita, o vagão já tinha passado. Não tinha mais esperança para ele. Ele não reconheceu a voz de Jesus de Nazaré, na Galileia. Ele não reconheceu a voz de João Batista no Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava com amnésia profunda. Então o vagão passou, mas tem uma coisa: quando ele viu aquele homem esticado no Calvário, a mente dele voltou. E ele disse: Senhor, Senhor, nós sabemos que quer dizer Pai. Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo. E ele disse assim: filho, me disseram que você estava morto, mas eu sabia que você retornaria. Irmão, você tem que crer nisso, irmão. Você tem que crer nisto, que seu filho vai retornar. Amém. Você tem que crer. Um dia o Senhor ainda vai dizer: filho, eu sabia que você retornaria. Aleluia. Oh, irmã Vera, você precisa crer nisso de todo o coração. Amém. Nós servimos um Deus vivo. Aleluia. Nós temos que ter essa fé de dizer: filho, eu sabia que um dia tu ia retornar. Me disseram que você estava morto, mas eu sabia que você retornaria. E o rapaz voltou a si. Ele voltou a si e disse: sua amnésia o havia deixado. Ele pôde identificar quem ele era. Ele sabia que aquele era seu pai. Aleluia. Ele reconheceu: este é meu pai. Meu Deus. Agora, para nós encerrarmos, toca aí, Macarena, fundo musical. Soldados da cruz. Nós somos soldados da cruz. Todos nós. Nós somos soldados da cruz. Soldados da cruz, que estão abalados com tantos treinamentos e tantos abalos de denominação e credos e coisas do mundo. Por que você não sai fora por alguns minutos e vai e olha ao redor da Bíblia? Todos nós estamos abalados, tanta decepção, tanta tristeza, tanta angústia, tanta luta. Mas vamos sair um pouquinho fora e olhar ao redor desta Bíblia Sagrada. Você pode vagar por aí, você pode se encontrar identificado aqui na palavra como um crente. E um desses dias você pode reconhecê-lo. Você pode voltar a si mesmo como um filho pródigo o fez e se encontrar. Você pode encontrar sua identificação nas obras de Deus. Alguém disse outro dia, não há muito tempo atrás, disse: mas irmão Brana, olhe para nós, pessoas pentecostais, que são boas pessoas. Nós temos ministros que foram treinados. Ouça, quando um homem casa com uma esposa, ele não está confiado em sua beleza. Não, ele confia na sua lealdade, no seu voto, em sua palavra. Ele não confia em sua beleza, ele confia em sua lealdade. Aleluia. E esta é a maneira quando você casa com Deus. Você casou com Deus. Você não está confiado em alguma grande, linda igreja que você possa construir, mas na promessa de Jesus Cristo, que fez que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E você crê nisso? Nós cremos nisso. Nós não estamos confiados numa igreja bonita. Nós não estamos confiados em grandes denominações. Nós não estamos confiados em nada a não ser na palavra de Jesus Cristo.
Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós tínhamos que deitar hoje, antes de você deitar na sua cama. Quando você deitar na sua cama, irmão, lembre isso aqui, ó. Quando você for fechar seus olhos assim, ó, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Lembre-se disso. Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. O irmão Brana, nosso profeta, que nós cremos de todo o nosso coração, que nos veio para nos tirar deste galinheiro que é este mundo, para nos colocar na mensagem revelada, a Bíblia revelada. Nós somos filhos e filhas de Deus. Senhor, abençoe a todos, Pai, que estão aqui. Abençoe os que não puderam vir, Senhor. Abençoe os irmãos ali de Santa Cecília, Senhor. Abençoe os irmãos, Pai, ao redor da terra, Senhor. Toda a família que esteja passando por problema, que o Senhor possa ser o ajudador, Pai. Ó Deus, que o Senhor restaure as nossas finanças, as nossas saúde, as nossas famílias, os nossos filhos. Aleluia. Ó meu Pai, que nós possamos dizer que nem aquele velho pai com a bengala na mão. Eu sabia que você retornaria. Eu creio nisso, meu Deus. Eu sabia que você retornaria, filho. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você retornaria para a comunhão. Oh Deus, nós cremos, Pai. O Senhor está provando a sua noiva. O Senhor está nos forçando. O Senhor está nos colocando numa situação que o Senhor está nos forçando a falar a palavra falada. Aleluia. Nós estamos chegando na hora de ter que falar essa palavra. Não palavra para amaldiçoar, não palavra para condenar. O Senhor está nos forçando a levar, a falar a palavra para reclamar os nossos parentes, reclamar os nossos filhos, reclamar os nossos casamentos, reclamar as nossas finanças, trazer o gozo da alegria de volta. Nós temos esse poder da palavra falada, e o Senhor quer que nós use isto, como o Senhor quis que o irmão Brana usasse lá no meio da mata, quando ele falou a palavra falada e os esquilos vieram aparecer. O Senhor está nos colocando numa situação, Senhor. O Senhor está colocando cada um de nós numa situação que nós vamos ter que falar a palavra. Senhor, eu repreendo este mal no nome do Senhor Jesus Cristo. Você mesmo que vai ter que falar. Eu repreendo esse espírito que tem entrado para destruir a minha família. É você que tem que falar. E a palavra está em nós. Ontem era um povo ungido, ontem era um homem ungido, hoje é um povo ungido. Você tem esta palavra dentro do seu coração. Aleluia, Senhor. Exercite ela, irmão, irmã, exercite essa palavra. Ela está aí dentro do seu coração. Ela está aí dentro. Você tem que falar a palavra. Você tem que mudar os seus hábitos. Você tem que dizer: eu reclamo a minha saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou doente. Eu não estou passando necessidade. As minhas finanças estão bem. Meus negócios estão indo bem. A minha mulher, a minha esposa está bem. O meu marido está bem. O meu filho está bem. É isso que nós precisamos fazer. Mudar a atmosfera. Falar a palavra. Senhor, meu Deus, nós entregamos esse culto nas tuas mãos. Nos abençoe. Nos dê, Senhor, a graça que o Senhor sempre tem nos dado. Nos ensina, Senhor, a viver a mensagem como ela é para ser vivida. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.
A maior vitória do filho pródigo não foi ficar se lamentando e com medo de retornar para casa. Ele conhecia a natureza do pai dele. Irmãos, pense uma coisa comigo, quantas vezes nós erramos? Irmãos, todos nós já era para estarmos cortados da graça de Deus, da misericórdia, todos nós. Aqui não tem nenhum que seja digno de dizer assim, não, mas eu sou digno e eu posso. Não, todos nós já era para estar ali. Mas é que nosso Pai tem uma natureza de cordeiro, nosso Pai é generoso, nosso Pai é amor, Deus é amor, Deus é amor. Olha, irmão, você pode errar, nós não queremos errar, mas você pode errar quantas vezes você errar. Mas você lembre sempre de uma coisa, irmão, que nós temos um Deus que é rico em misericórdia. Graças a Deus. O rico, ele é bilionário. Ele é rico em misericórdia. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós não sabemos pedir, nós temos medo de reconhecer a nossa posição como filhos. Como filho. Deu problema no lar, deu problema na família, deu problema com o filho. Nós temos o direito, Deus nos deu o direito de nós reclamar e falar a palavra, e o diabo não resiste à palavra. A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Tudo que é o meu maior desejo, irmão, que eu tenho, meu maior desejo, Deus sabe disso, e eu sei que é o maior desejo que vocês têm, é de nós estar vivendo nesse patamar, de entender que você é o Satanás somente com a palavra. Jesus não partiu para o soco, não partiu para a agressão. Ele venceu somente com uma simples frase. Mas está escrito. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor e eterno Deus, guarde nós no retorno dos nossos lares para casa, que nós possamos levar a atmosfera desse culto para a nossa casa, Senhor. Ó Deus, que coisa tremenda, Senhor. Aquele jovem rapaz, ele não identificou ali a chamada ali quando eles pararam o vagão, mas Deus estendeu graça e direcionou ele direto ao pai dele. E assim o Senhor fez com nós. Quantas vezes nós estávamos nesse mundo socado nessas denominações aí, sem reconhecer, mas um dia o Senhor nos direcionou direto ao nosso Pai. Porque hoje nós reconhecemos quem é o nosso Pai. Graças. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão aqui, pela vida de cada um, Senhor. Abençoa o nosso encontro que nós teremos ali de pastores. Guarde todos os pastores, toda a congregação. Ó Deus, ajude todos nós, Pai. Porque todos os pastores estão indo lá para ser ajudados, Senhor. Ajuda cada um de nós. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém.